bem-vindos ao canal. Vocês já devem ter visto o vídeo que nós fizemos debulhando, explicando nos detalhes a McLaren 600 LT. Hoje, dando uma continuidade nessa série de vídeos, o que nós temos aqui é o Lamborghini Huracan Evo. Evo porque é o facelift do modelo que nasceu como sucessor do Lamborghini Gallardo. Essa série de vídeos, gente, é até uma coisa muito pontual. Você vê que o carro está estacionado aqui, nós estamos diretamente da Pit Stop Shop da Lion Sound, porque nós estamos aproveitando a ocasião que o carro está fazendo PPF, inclusive produto de primeira linha, produto da Stack ou da Dyno Shield. E bom, a gente aproveitou a ocasião porque amanhã o proprietário vem retirar o carro, então até legal dar um clima um pouco mais underground, tá? Mas a ideia da gente com esses vídeos é explicar, dar um pouco de detalhe sobre esses hipercarros, dar informação para vocês aqui em solo nacional. Mas por onde a gente começa essa história? Bom, Lamborghini Huracan é um dos últimos gritos do que foi o esportivo puro. Hoje em dia eu diria para vocês que as chances de nós vermos um motor como o que tem debaixo do capô desse carro ser continuamente lançado por anos a fios, talvez seja uma coisa do passado. Por quê? O que acontece é o seguinte: a Lamborghini, ela é uma montadora que ficou muito fiel ao espírito agressivo dela, tá? Ela não entrou no embalo da questão do downsizing, da sobrealimentação. Até mesmo a Ferrari está nessa linha hoje. Se a gente olhar o que aconteceu da transição da 458 Itália para 488 GTB, foi justamente a adoção do motor menor 3.9 V8 biturbo. Nada supera o contato direto que o motorista tem com o motor aspirado. A previsibilidade da entrega de potência e de torque por toda a banda de RPMs. Inclusive, meus amigos, vocês que assistem o canal, em 2016 eu fui para a Itália e eu tive a chance de dirigir a primeira versão da Huracan, no caso uma versão Spider. Vocês podem assistir este vídeo aqui em cima e me ver lá pelas ruas de Maranello. Mas a história é o seguinte, vamos caminhar um pouquinho, vamos começar do começo. Já que a gente fala tanto do motor, o que nós temos aqui debaixo é um motor 5.2 naturalmente aspirado. No caso da Huracan Evo, ele desempenha 640 cavalos. Tá? Na geração anterior, vamos contextualizar um pouquinho para vocês. Começo dos anos 2000, a Lamborghini resolve que seria bom para a marca ter um modelo de entrada. Eis que surge o primeiro Lamborghini Gallardo. O Gallardo surge com motor 5.0, também V10. O V12 fica reservado somente aos Big Lambos, ou seja, os Lamborghinis realmente que são o flagship. Na época, o Murcielago, depois o Aventador. Mas bom, assim como todo produto moderno, o Gallardo ele vai sendo evoluído até que mais ou menos em 2008 surge um motor 5.2 com injeção direta de combustível. Na primeira versão, 560 cavalos, o Gallardo surge, inclusive, inicialmente como um produto apenas tração integral. Lá no exterior tínhamos a opção de câmbio manual ou o câmbio e-gear de 6 marchas, um câmbio de embreagem simples, que a gente inclusive testou aqui no canal, onde eu estou apontando com o meu dedo. Vocês podem ver o vídeo que nós fizemos lá com os amigos da Pirovani Import, dirigindo um Lamborghini LP 550-2, ou seja, ele é um Gallardo de segunda geração, com 550 cavalos, apenas tração traseira e com câmbio automatizado e gear. Mas, não tem como negar, o Gallardo não era um produto essencialmente brilhante. Ele era um produto até que personificava demais a característica, a personalidade da Lamborghini, e por outro lado, ainda assim, gozando do benefício que foi o grupo Volkswagen Audi ter adquirido. O Gallardo foi o primeiro Lamborghini completamente desenvolvido sob a guarida do grupo Volkswagen. E isso significava o quê? Nós vamos entregar para o nosso consumidor toda a agressividade, toda a brutalidade, mas sem tanta dor de cabeça, tá? E aí o que acontece? Chegamos em 2013 para 2014, é chegado o momento do Gallardo ser aposentado. E a Lamborghini precisava dar um passo numa direção que melhorasse, mas ao mesmo tempo não rompesse com a tradição. Muitos dizem, inclusive, que a empresa de Stefano Domenicali, por estar dentro do grupo Volkswagen, existe uma certa independência, mas não havia orçamento realmente para você desenvolver uma motorização muito nova. Então, ficou-se com um pouco mais do mesmo. Então, se lá
na Gallardo de segunda geração, que já eram os carros conhecidos por LP560-4, LP550-2. Na versão mais agressiva nós tínhamos a Superleggera, que também era uma tração integral, na época o mesmo motor 5.2, mas rendendo 570 cavalos. O que aconteceu aqui foi uma evolução e não uma revolução. No lançamento do Huracan, o carro passa a vir com 610 cavalos. Na versão inicial, logo de entrada, também a tração integral. A principal novidade foi o abandono da caixa automatizada de embreagem simples, o e-gear, em favor de uma caixa de dupla embreagem. E essa é a parte mais interessante, alinhada justamente com o que a gente já vinha vendo com o R8. Não tem como negar, Audi R8, especialmente na versão V10 e Lamborghini de entrada, no caso os Lamborghinis com motor V10, são essencialmente carros muito parecidos. Eu vou mostrar um pouco para vocês daqui a pouco como é que vai funcionar, como é que é as diferenças, porque eu digo que em termos de experiência, de posição, tem diferenças relevantes entre os produtos. Mas, voltando à nossa história, LP610-4, primeira versão do Lamborghini Huracan. Na época, uma das críticas que se fazia era que a Lambo tinha ficado muito mansa, porque mesmo o Aventador que sucedeu o Murcielago, ele ainda é um carro muito agressivo, ainda tinha um câmbio automatizado de embreagem simples, e o Huracan acabou parecendo que, nossa, pegaram um R8 e fizeram um corpo Lamborghini, mas o carro é muito civilizado, muito neutro, muito tranquilo. Não está errado. Tá? A gente já teve a chance, inclusive, aqui em cima, onde eu estou apontando para vocês, de testar todas as gerações do R8, inclusive a mais atual delas. E tendo dirigido tanto o Huracan Spider quanto o R8, eu digo para vocês que os carros são muito parecidos na entrega de desempenho. Tá? A questão é o senso de ocasião. Esse carro tem muito mais senso de ocasião do que um R8. E é justamente por causa disso que esse carro, a meu ver, custa consideravelmente mais do que um R8. Mas bom, a Huracan ela teve essa versão inicial, a LP610-4 porque ela é uma tração integral. A Lamborghini também lançou logo de cara como modelo em linha a LP580-2, que é justamente a versão tração traseira, como o próprio nome diz, com 580 HPs. A Huracan não tem opção de câmbio manual, todas elas com câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Tá? E a versão mais radical foi a Performante. A Performante é a versão semipista. Na época, grandes inovações que a gente viu, mas chega um momento que o Huracan já estava consideravelmente há um bom tempo no mercado. E era a hora do facelift. E aí é isso que temos aqui na nossa frente, uma Lamborghini Huracan Evo. O que nós temos desse carro? Basicamente, o conjunto motriz, o powertrain desse carro, motor e câmbio, eles são completamente retirados da Performante. Então, como essa daqui é uma versão tração integral, ela tem exatamente a mesma construção, potência e torque do Performante. Ou isso significa pistões e bielas mais fortes, um comando que inclusive usa válvulas de titânio. Em suma, é um carro feito para render um pouco mais. Temos 640 cavalos, cerca de 60 kg de torque. Tá? 0 a 100 km por hora do Lamborghini Huracan Evo é declarado pela montadora em 2,9 segundos. 100 a 200, de acordo com a montadora também, 6,1 segundos. Esse carro, ele pesa com 100 fluidos, né? Tanto os britânicos quanto os italianos, eles declaram esse número de peso, usualmente com carros sem nenhum fluido, justamente porque o número é menor. 1.422 kg. A gente sabe que o Huracan ele é um pouquinho acima dos 1.600 kg, justamente pela tração integral. Mas as mudanças são pouco sutis para esse carro, que é uma versão de facelift, tá? Você nota que você tem um conjunto novo de rodas, você tem alterações sutis no conjunto traseiro do carro. Obviamente, a principal novidade está justamente na frente do carro. O design do para-choque, do conjunto óptico dianteiro é minimamente diferente da primeira versão do carro. Mas, obviamente, a principal questão está justamente onde os olhos não veem. Porque agora, o Huracan Evo ele conta com uma série de tecnologias que vieram da Performante. Não foi só motor e câmbio que veio nela. O Huracan Evo não tem a versão do ALA, da Lamborghini, da versão da tecnologia de aerodinâmica ativa que a gente viu lá na Performante. Mas por quê? Porque ela conta com uma série de outras tecnologias. Mas além disso, ela tem o LDVI, Lamborghini Integrata Dinamica Veicolo. A história é a seguinte: sistema de dinâmica integrada do veículo.
Como é que funciona isso? Esse sistema é um sistema proativo. Ele procura entender o que vai acontecer à frente, justamente utilizando mecanismos de giroscópios dentro do carro. E, obviamente, por ser um carro tração integral, isso é integrado com um torque vectoring de última geração. Em resumo, até a própria Lamborghini fala que esse carro não precisa do ALA, justamente porque esse trabalho do LDVI junto com o torque vectoring de última geração simplesmente faz esse carro contornar curvas no mesmo apetite basicamente do que o performante. Duvido, mas o que mais a gente pode contar para vocês? Bom, Huracan, queira ou não, ela é o Lamborghini de entrada. A principal diferença do Lamborghini de entrada para o Lamborghini top de linha, que no caso ainda é o Aventador, são duas coisas. Um par de cilindros a menos e dois, as portas abrem de maneira convencional. Bom, bem-vindos à cabine do Lamborghini Huracan. Tá? As coisas aqui dentro não mudaram radicalmente em relação à versão pré-facelift, tá? Mas você nota que é um pouco da escola que a gente tem visto para os esportivos, que é um design mais minimalista. Então, por exemplo, você tem agora, como novidade, essa central aqui no painel, que é completamente touch, que dá uma baita atualizada, uma baita rejuvenescida nesse cockpit. Até uma coisa que eu sempre comentei inclusive no vídeo lá da Pirovani, que como a cabine do R8 é uma cabine um pouco mais estrategicamente pensada, mais amigável ao marinheiro de primeira viagem, né? Primeira coisa que acontece é como é que você liga o seu Huracan. Você tem esse botão central, isso é uma tecnologia que inclusive esse tipo de estilo surgiu com o Lamborghini Aventador. Você levanta ela, pisa no freio e aqui você liga ela. Aí a segunda pergunta que você faria é, bom, beleza, vamos tentar regular esse ar-condicionado aqui. Clima, olha, ótimo, agora temos silêncio. Mas aí a segunda pergunta que você vai fazer é, tá bom, beleza, eu liguei meu Huracan, como é que eu faço ele funcionar? Cadê o câmbio, né? Nas Ferraris, por exemplo, você brinca com as borboletas, aperta para a direita, engata a primeira, e você tem um botão para ré. Não, aqui as coisas são essa loucura aqui. Então você tem esta aleta que você puxa para trás para entrar na ré, o parking, e se você quiser operar apenas manualmente o câmbio, você precisa apertar o M. Freio de mão completamente elétrico, e aí você pergunta, bom, vou abrir a porta, vou baixar o vidro, né? Como é que eu faço isso? Então, assim como na Gallardo, é aqui no console central que a festa acontece. E o mais engraçado, isso eles não mudaram ainda, cara. Tá vendo? Para você abaixar o vidro, você empurra para frente. Para você subir o vidro, você puxa. Não sei, para mim deveria ser o contrário. Não sei se eu tô sendo mais louco do que... Ó, tá vendo? Bom, pequenas coisas Lamborghini, certo? Principal diferença desse carro, do ponto de vista de como você senta, como você tá a bordo, a visibilidade externa. Tá? Esse carro tem uma visibilidade externa muito, mas muito diferente e pior do que a do R8. Você enxerga muito pior, tem mais ponto cego. Por exemplo, nessa posição de direção, eu não sei onde termina o carro. A frente do Aventador, a frente do Huracan é muito bicada, não consigo enxergar absolutamente nada. Outra coisa que você nota de diferença, o R8, ele tem até um opcional de um banco semiconcha, que tem um material bem duro, que eu falo, você não vai comprar o carro com aquele banco, a não ser que você vai usar em Track Day. No caso da Huracan Evo, ela tem um banco que lembra muito aquele lá. O que eu quero dizer? É duro, cara. Não é... Lembrem, uma das críticas que foi feita à Performante era justamente o acolchoamento dos bancos. Os bancos eram muito, mas muito duro mesmo, que tornava meio que impossível você fazer longas viagens com o carro. No caso da Huracan Evo, este carro não tem a vocação semipista, então ela teoricamente ela é um carro que tem que ser mais estradeiro. Esquece, o banco é duro, gente, duro mesmo, assim, um pouquinho menos duro do que o da Performante que a gente já teve a chance de experimentar, mas ainda assim razoavelmente rígido. O volante, aí é uma coisa muito doida, porque geralmente a gente está acostumado a ver volantes redondos, certo? Com uma base meio chata, até uma coisa que é uma assinatura do grupo Audi, dos RS. Mas pela primeira vez eu percebi uma coisa aqui, que o volante da Huracan Evo, ela não é nem redondo, a base é chata, em cima é redondo, mas ele é meio ovalizado. É um dos volantes mais esquisitos que eu já vi nesse aspecto. Quando eu falei pra vocês, e o William já comentou também em outras ocasiões,
a tecnologia do carbono forgiato. Para vocês verem do que eu estou falando, certo? Obviamente, temos couro aqui, mas existe uma aplicação massiva de alcantara para todos os lados do carro. O que se espera de um carro de mais ou menos 2,5 milhões de reais para mais hoje na rede oficial, né? Bom, aí você tem que olhar para o que está acontecendo aqui, certo? Você tem alguns modos de condução, no caso da Huracan, você seleciona eles nesse botão aqui na base. Nós temos o modo estrada, que significa justamente estrada em italiano, o Sport, que é justamente o meio do caminho dessa farra toda, que não é tão agressivo, mas não é tão molenga quanto estrada, mas não é tão hardcore quanto o Corsa. E se você vai para um Track Day, você tem o modo Corsa. Como vocês podem ver, o design do painel muda completamente. Tá? No modo estrada, você tem um conta-giros gigantesco, o velocímetro aqui, as informações que o motorista tem: temperatura de água, tanque de combustível. A gente vai para o modo Sport. Há uma mínima mudança de coloração de instrumentos, mas basicamente as mesmas coisas. E a gente vai para o modo Corsa. Aí no modo Corsa, realmente ele quer te deixar bem claro que você tem um conta-giros no meio e o velocímetro do lado de lá. Ausência sentida por enquanto. Cadê minha temperatura de óleo? O carro é Sport. Isso eu preciso ver para ver se eu não estou azeitando demais. Mas a temperatura de água está aqui. E como em clássico italiano, não é combustível, não é fuel que você lê ali, você lê benzina, tá? Mas é uma cabine que não tem muito mais o que te distrair. Toda a parte de infotainment, agora acho que pelo menos aqui, pelo menos o passageiro vai ter a chance de ver alguma coisa acontecendo, mas se você comprou um carro desse para ver a central de multimídia, você comprou o carro errado. Todas as informações do painel é completamente TFT, completamente digital, e você customiza com o que você quer que apareça. Então, o GPS é integrado aqui. O acendimento dos faróis, né? A gente fica aqui, você tem realmente botões aqui, mas cadê a seta? Isso é uma tecnologia, uma coisa que a Ferrari inaugurou com a 458, mas a seta ela fica justamente aqui no volante. Ó. Mas... Então, por exemplo, o que nós temos aqui mais? Você tem um lift system, que obviamente vai ser muito útil, imprescindível para você usar esse carro. Temos os sensores de estacionamento, o start-stop. Sim, esse carro tem o start-stop, que é uma das maiores hipocrisias do planeta. Mas bom, vamos lá para fora para dar umas notas gerais sobre a Huracan, com o que ela concorre e em que contexto que ela se enquadra hoje no mercado automotivo. Meus amigos, por que você compraria um carro desse? Acho que realmente, uma das coisas que se questionava muito quando a Lamborghini veio com o Huracan e insistiu com o motor aspirado, foi justamente a questão de, numa era de downsizing, sobrealimentação, turbinas e torque, o Huracan vai ser um natimorto. Mas a história não foi bem essa não. A realidade é que, sem querer, o Huracan acabou ficando numa categoria meio que sozinho, tá? Ele não é um carro, a meu ver, que consegue peitar o desempenho, por exemplo, de uma McLaren 720S, quiçá de uma 570S, a meu ver, em linha reta. Não é um carro, talvez, que faria frente hoje em dia a uma F8 Tributo. É um carro que também não consegue, talvez não seria mais veloz até mesmo que um 911 Turbo, que seria um carro consideravelmente mais barato do que ela. Mas ela é um tipo de experiência completamente diferente de todos os outros carros. E isso fica evidente, por incrível que pareça, em alguns casos, principalmente comparativamente com 488 GTB, esse carro não faz feio. Esse carro ele é extremamente aerodinâmico. A questão da tração integral, do câmbio de dupla embreagem, repito, o câmbio de dupla embreagem desse carro, especialmente combinado com o motor completamente aspirado, faz uma diferença absurda. É o tipo de resposta mais rápida que se tem em câmbios. Quando você tem um motor sobrealimentado, com downsizing, com turbinas, com muito torque, naturalmente que o câmbio tem mais salvaguardas. Aqui o câmbio opera bem livremente, arrisco dizer que é um dos câmbios mais legais à venda hoje. Aí você tem o ronco do V10 aspirado. Sim, um V10 de injeção direta de combustível. Quando a Lamborghini saiu do 5.0 para o 5.2, motor compartilhado com o grupo Volkswagen Audi, o bloco tornou-se de injeção direta de combustível. Mas a realidade é isso. Esse não é um carro que você compra pensando em quem você vai dar pau. Esse é um carro que você compra pensando em experimentar o que é ter um motor V10 que gira mais de 8.250 RPMs.
alta potência específica, lembra, motor 5.2 que rende 640 cavalos, ou seja, é mais do que 100 cavalos por litro. Em suma, meus amigos, eu acho que não temos muitos anos à nossa frente com esse tipo de carro sendo lançado. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo para detalhar, para trazer informações para vocês sobre esse tipo de automóvel, que eu sei que o conteúdo nacional é muito escasso a esse respeito. A gente quer saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, não gostaram. Se gostaram, deixa o like para nós. Se nos conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho. E bom, nessa tela final, vocês podem ver os 2 últimos conteúdos que nós fizemos aqui na Pit Stop Shop.